Meus queridos irmãos, desde o meado do ano passado, eu tenho trazido aqui uma série de mensagens apresentando o que Jesus falou acerca de si mesmo, o que outras pessoas falaram acerca de Jesus e que foi registrado no Evangelho segundo João. E hoje eu quero encerrar, por assim dizer, esta série que foi... Colocamos outras mensagens no meio, em datas especiais, mas a maioria das vezes, no domingo à noite, nós falamos sobre essas diversas facetas, esses diversos títulos de Jesus. Obviamente, nós não conseguimos abordar todos os títulos de Jesus que estão na Bíblia, porque são muitos, são dezenas, mas nós vimos muitas coisas que as pessoas falaram sobre Jesus, porque Jesus, de fato, é uma figura diferente, alguém que intrigava as pessoas olhavam para ele e diziam, quem é esse homem? E ele foi fazendo algumas declarações, algumas vezes de uma forma pública, na frente de muitas pessoas, outras vezes apenas na intimidade dos seus discípulos. E nós vamos ver hoje a última declaração que Jesus Cristo fez, num contexto muito especial, num contexto de diálogo, de conversa com seus discípulos, já na última semana de sua vida aqui na terra, antes de enfrentar a cruz. É uma conversa muito pessoal, é uma conversa de amigo para amigo, de coração para coração, e ela foi registrada em 3 capítulos da Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. E nós vamos então ler esta declaração de Jesus e um pouco da explicação que ele dá a esse respeito. Então, você pode abrir a sua Bíblia, ou se preferir pode acompanhar aqui na tela o texto de João capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 1 a 8. João 15, de 1 a 8. Nós temos então esse trecho desta conversa de Jesus e esta declaração extremamente importante que ele faz acerca de si mesmo. João 15, capítulo 1, João capítulo 15, versículo 1, lemos assim. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Pai do céu, mais uma vez nós te pedimos a tua bênção, nesse momento em que abrimos a tua palavra, para nela meditar. E eu peço que o Senhor me use para transmitir com propriedade, na unção do teu Santo Espírito e com fidelidade a mensagem deste texto da tua sagrada palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No texto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo diz com toda clareza, eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira. Como mencionei agora há pouco, é o último eu sou que Jesus pronuncia neste Evangelho de João. E esta importantíssima revelação, ela é feita nesta intimidade, numa conversa muito pessoal chamada discurso de despedida, que ele apresenta para os seus discípulos. O foco desta palavra está no relacionamento de Jesus com seus discípulos. Na verdade, ele faz aqui uma pequena alegoria, ele conta como que uma pequena história para falar sobre qual o resultado de uma vida de comunhão com ele. Que tipo de vida ele deseja que possamos viver
a partir do relacionamento com Ele. Nesse texto nós temos, por assim dizer, a revelação de um segredo. Como viver a vida que Deus planejou para nós a partir do relacionamento que temos com o Senhor Jesus Cristo. Você é um cristão. Você tem a consciência clara, é muito claro para você. Qual é o tipo de vida, o que esta vida em Cristo tem de diferente, o que ela tem de especial. Jesus, na verdade, está falando sobre algo que os discípulos já conheciam muito bem, porque uma planta muito comum naquela região, até os dias de hoje, é a videira. Talvez Jesus tivesse passado ou estivesse passando perto de um grande parreiral. Ele sempre usava as coisas ao seu redor para ilustrar verdades espirituais. Ele gostava de lições objetivas. Naquela mesma noite, ele celebraria a ceia com seus discípulos. E ele usava o que ele tinha ao seu redor. E nesta história, ou nesta pequena alegoria contada por Jesus, nós temos 3 elementos importantes. Nós temos a videira, nós temos os ramos e nós temos o agricultor. E a primeira verdade que eu quero destacar, pensando então nesses 3 aspectos, é que Jesus é a videira verdadeira, porque ele substitui uma antiga videira que passa não mais a ser a videira verdadeira. Por que Jesus Cristo diz eu sou a videira verdadeira? E ele não disse apenas eu sou a videira. Porque havia uma outra videira, segundo as Escrituras, que Deus tinha plantado muitos anos atrás. Esta outra videira plantada pelo Pai era o próprio povo de Israel. O povo de Israel no Antigo Testamento, mais de uma vez, especialmente na linguagem dos profetas e dos salmos, é considerado uma videira do Senhor. O profeta Oséias, por exemplo, diz com toda clareza, lá em Oséias no capítulo 10, no versículo 1, Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundante os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. Numa linguagem poética, um dos salmistas, lá no Salmo 80, a partir do versículo 8, também descreve Israel como sendo uma videira do Senhor que ele tinha plantado tantos anos atrás. Ele diz o seguinte: trouxeste uma videira do Egito, falando daquele momento que o povo sai e é libertado do Egito no tempo do Êxodo. Expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Como a sombra dela, os montes se cobriram e seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ele estendeu a sua ramagem por cima, ele estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até os rios. Israel, então, era esta videira de Deus. Mas há um detalhe interessante. Esta videira não deu os frutos que Deus tinha planejado, ou que Deus tinha designado. Esta videira, por assim dizer, frustrou os planos do Senhor. E aí, então, o salmista, na sequência desse mesmo texto, diz mais adiante: por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva devasta e os animais do campo se alimentam delas. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vem e visita esta vinha. Protege o que tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Então aqui uma oração pedindo que Deus restaure aquela vinha. Mas anos depois, o próprio profeta Jeremias diz o seguinte: eu mesmo plantei como uma videira excelente, da mais semente pura. Como você então se tornou uma planta degenerada, como uma videira brava? Todos conheciam, naquele contexto, uma videira. Porque esta videira é um símbolo, o que ela significa desde já o Antigo Testamento. No Oriente Antigo, a videira é uma árvore que simboliza algo sagrado. Nas tradições das religiões orientais, eles diziam que os deuses bebiam do vinho como sendo a sua bebida predileta. Ela simbolizava nas religiões antigas a juventude e a vida eterna. Mas no contexto do Novo Testamento, não havia todo esse simbolismo, mas de alguma forma a videira era um símbolo de algo especial,
da alegria. Era um símbolo de algo que Deus queria trazer para o mundo, para abençoar o mundo. É interessante que quando os espias foram lá ver a terra de Canaã, se era uma terra boa, para mostrar que a terra era uma terra maravilhosa, o que eles trouxeram? Um grande cacho de uva. É interessante também pensar na crença que havia naqueles tempos de Jesus ainda, que o Messias, quando viesse, daria um grande banquete. E nesse banquete haveria muito vinho. É interessante pensarmos que o primeiro milagre de Jesus, ele realiza numa festa de casamento e transforma a água em vinho, fruto da videira. Então, no contexto do Novo Testamento, da transição do Velho para o Novo Testamento, por assim dizer, a videira, ela produz algo muito especial. Ela produz um vinho que traz alegria ao coração das pessoas. Então, Jesus Cristo está falando aqui agora de algo novo. No momento da ceia, ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E ele pega, então, o vinho e dá ali um significado muito especial. É a videira verdadeira e esperada pelo povo. É isso que Jesus está dizendo. Esta videira que vocês esperavam, esta videira que foi frustrada e agora tem uma nova videira, esta videira sou eu. Então Jesus é esta videira. Ele é o tronco de onde sai a seiva da vida, a seiva da alegria. Obviamente nós estamos falando aqui de uma linguagem simbólica, mas muito importante para as nossas vidas. E aí ele fala então sobre os galhos que saem desta videira. E Jesus Cristo então é o tronco de onde saem os frágeis galhos. E esses galhos, eles são de duas espécies. São os galhos frutíferos e os galhos infrutíferos. Por isso ele diz o seguinte, repetindo o texto, eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Há uma grande polêmica sobre o que estes ramos de fato significam. Algumas pessoas, algumas correntes teológicas que defendem que um cristão pode perder a salvação, dizem, está vendo aí, olha, era um ramo da videira, não deu fruto, foi cortado. Agora, o que uma pessoa tem que fazer ou deixar de fazer para que seja cortado da videira? Essa é uma grande questão. E nós temos muito mais textos na Bíblia e muito mais evidência de que um cristão verdadeiro não perde a salvação, que a salvação do crente é algo eterno, que ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus aquela ovelha que ele comprou, que é uma transformação espiritual extraordinária quando você de fato aceita Jesus como seu Salvador. Se nós não tivéssemos tantos outros textos na Bíblia que mostrassem esta segurança da salvação eterna, talvez até a gente pudesse interpretar esse texto nessa perspectiva. Mas se não é um ramo que estava produzindo fruto e parou de produzir, se não era um ramo frutífero, que tipo de ramo era esse? É um ramo que estava, de alguma maneira, conectado à ribeira, mas não numa relação de vida. Estava próximo. Você já viu aquela árvore que tem aquelas outras plantas ao redor que são com uma espécie de sanguessuga? Que ficam ali envolvidos com aquela planta, mas na verdade elas não são aquela planta, não fazem parte daquela planta. Eu penso que o que Jesus está falando é isso aqui. Até porque aquele momento que Jesus estava vivendo era um momento muito doloroso. Era um momento doloroso por muitas razões. Apesar de ser um momento cheio de esperança, porque ele sabia o que aconteceria depois da cruz, ele sabia da ressurreição, ele sabia que estava seguindo no rumo certo, ele sabia que até ali ele tinha sido fiel, mas ao mesmo tempo ele sabia da dor, do sofrimento da cruz. Mas ele sofria não apenas por essa perspectiva da cruz, ele sofria também porque ele sabia que havia naquele meio ali um deles que não permaneceria. Ele sabia que havia ali um galho que estava conectado com ele, mas que não estava conectado efetivamente. Era uma ligação superficial. De quem eu estou falando? De Judas. Então, houve no colégio apostólico, dentre os 12, que quando as pessoas olhavam, diziam assim, esse aí é discípulo de Jesus. Esse aí caminhou com Jesus durante os 3 anos.
Esse aí viu Jesus fazendo todos os milagres. Com certeza, esse aí é um seguidor de Jesus fiel. Mas esta era a realidade? Não. Ele estava próximo da videira. Ele aparentemente fazia parte da videira, mas ele efetivamente não era um ramo que estava se permitindo ser trabalhado por Jesus, ser limpo por Jesus, ser, de fato, um ramo efetivo da videira. E esta palavra de Jesus, ela é importante porque ela adverte acerca de um tipo de situação que aconteceu naquele tempo e continua acontecendo ao longo dos séculos, até os nossos dias. Que é o fato de que há pessoas que aparentemente são ramos frutíferos, são ramos verdadeiros, mas que na verdade estão ali fisicamente próximos, mas não há de fato uma conexão espiritual. Como uma planta que se enrosca na outra e fica como sanguessuga, mas que nunca vai produzir um fruto daquela planta na qual ela está envolvida. Assim foi a situação de Judas. Assim é a situação de algumas pessoas na igreja. Se eu olhando aqui para esse grande auditório, se eu pudesse ver quem está por trás aqui da câmera, na internet, acompanhando os cultos, eu saberia dizer quem é que está nessa situação? Não, eu não saberia. Eu não tenho esse poder, mas Deus sabe. Por isso que ele chegou a dizer, num determinado momento, Jesus Cristo chegou a dizer, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E aquilo Jesus está falando para preparar, inclusive, os discípulos. Olha, não é o fato de você estar aqui nesse grupo, se você, de fato, não assimilou a mensagem que eu vim trazer, se você não permitiu que a minha palavra purificasse a sua vida, o seu coração, mudasse o rumo da sua vida, você, na verdade, ainda não é um ramo realmente frutífero. E o destino desse ramo que não é frutífero é um destino realmente muito triste. Se você nunca produziu um fruto de arrependimento, então, que você possa mudar esta realidade, porque senão o seu destino será realmente muito triste. O que Jesus está falando é que existem algumas sementes que foram plantadas, mas que elas não frutificaram. É como aquela parábola do semeador, é a semente que cai na beira do caminho. Ou então aquela que parece que vai frutificar, mas ela não frutifica. A obra de Deus não se completa na sua vida. São galhos que são tirados depois da videira, porque nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Por outro lado, existem outros galhos, que são galhos frutíferos, em diferentes níveis, em diferentes proporções, mas são galhos frutíferos. Porque quando uma pessoa realmente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela já começa a produzir algum tipo de fruto. Mesmo que ela não seja uma pessoa tão frutífera, mas ela já produziu o primeiro fruto que é necessário, o primeiro fruto que demonstra essa conexão com a videira, que é o fruto do arrependimento. Então, mesmo que ela não tenha uma vida ainda grande de muitos frutos, mas um primeiro fruto ela já começa a demonstrar na sua vida. O fruto da fé em Jesus e o fruto do arrependimento. Esses dois primeiros frutos essenciais para que você possa de fato dizer, estou conectado espiritualmente à videira. Mas Deus não quer que você tenha apenas esses dois frutos. Deus quer que você tenha uma vida frutífera. E o segredo desta frutificação é apresentado aqui então nesse texto. O segredo da frutificação é permanecer na videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que palavra bem incisiva. Jesus Cristo não diz, olha, é possível que você não possa fazer alguma coisa sem a minha ajuda. Jesus Cristo não diz, você pode fazer alguma coisa espiritual porque você aprendeu a fazer as coisas espirituais. Você pode produzir um bom fruto se você se esforçar muito. É isso que Jesus está dizendo? Não. Jesus não está dizendo que a nova vida que Ele nos trouxe é simplesmente o fruto de disciplina pessoal. A nova vida que Ele veio trazer não é simplesmente algo que você conquista tomando propósitos, fazendo propósitos novos. Existe uma parte humana,
Mas a parte de Deus, a parte de Cristo, é muitíssimo maior do que a sua parte humana. Ele é o protagonista. Então, se não depende da minha força, se não é pela minha capacidade, se não é pelo meu esforço, se não é pelo meu empenho pessoal, como é que eu vivo esta vida frutífera? Você vai viver essa vida frutífera na medida em que você aprofunda o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Ele diz, a chave está em permanecer. É interessante que permanecer não é necessariamente um verbo de ação. Há muitos verbos que são verbos de ação. Faça isso, esforça, trabalhe naquilo, empenhe-se naquilo outro. O permanecer é, você se conectou. Então é só você agora permanecer conectado. Você se conectou com o Pai. Você se conectou com Jesus, você se conectou com a videira quando você se converteu. O que você vai fazer agora é aprofundar, é permanecer nesse contato, é continuar vibrando com este relacionamento, é continuar alimentando este relacionamento, é não desligar a sua chave espiritual, é não tentar fazer as coisas simplesmente no automático, no piloto automático. É como você pega na linguagem dos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, né? É como você permanecer ligado na tomada, alimentando a sua bateria espiritual. Porque às vezes a pessoa se ligou ali na tomada, energizou, mas ela como que quer se desligar da tomada. Então ela vai perdendo aquela força, ela vai perdendo aquele poder. Porém, o que Jesus deseja é que você e eu possamos permanecer conectados com Ele, permanecer numa relação de intimidade com Ele. E isso significa que o relacionamento com Ele transcende o vir à igreja todo final de semana. Envolve isso, mas transcende isso. Esse relacionamento com Jesus, esse permanecer nele, é mais do que você participar de um pequeno grupo, embora isso seja importante. É mais do que você ser aluno da escola dominical. É todo dia. Frequentemente, você está se lembrando quem você é. Você está conversando com Deus. Você está chamando Deus para participar das suas decisões. As pequenas e as grandes decisões da sua vida. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem esta consciência de que Deus está com você o tempo todo. Você busca esta comunhão com Deus o tempo todo. Eu não estou dizendo que você tem que passar o dia inteiro com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia. Ou fechado no seu quarto orando e deixando de fazer as coisas que você tem que fazer. Mas é na dinâmica do dia a dia. Onde quer que você esteja, você se lembra do que Ele está dizendo. Você conversa com Ele. Por isso que o texto diz aí, se você quiser permanecer na videira, efetivamente, cultivar esse relacionamento de intimidade, você precisa permanecer na palavra. Permaneça na minha palavra. O que é permanecer na palavra? É você estar lembrando tudo aquilo que Jesus falou. O texto diz, quando você permanece comigo, você tem comunhão comigo, você se conecta comigo de tal maneira que você vai orar e as suas orações vão ser respondidas. É o que diz o texto aí. Por que a oração vai ser respondida? Porque você está orando em sintonia com Deus, você está orando de acordo com a vontade de Deus. E quando você ora em sintonia com a vontade de Jesus, estas orações serão respondidas. Agora, nós estamos falando de frutificação. Que frutos são esses, afinal, que os ramos devem produzir? Que frutos são esses que você como ramo e eu como ramo devo produzir? Estamos falando aqui de frutificação. Sabemos que para que frutificarmos, temos que permanecer conectados com a videira. Temos que permanecer conectados com Jesus. Temos que permanecer em comunhão com Ele. Temos que buscar intimidade com Ele. Que frutos são esses? Alguém pode dizer, esse fruto é você ganhar uma outra pessoa, ok, podemos ter esse tipo de percepção. Mas me parece que é mais do que simplesmente você fazer uma outra pessoa discípulo de Jesus, levar uma outra pessoa a Jesus. A frutificação, até mesmo para que você possa caminhar e levar outras pessoas a Jesus, depende de uma outra frutificação, de uma frutificação interior. Uma frutificação na sua vida pessoal. E o que a Bíblia fala sobre esta frutificação espiritual? Quais são os frutos desse relacionamento com Deus? São aqueles descritos lá pelo apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas. São os frutos do Espírito Santo. Vamos relembrar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade,
a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esta lista de 9 facetas do amor é uma lista ilustrativa. Existem outros frutos que Deus quer que você manifeste na sua vida. Mas só esses 9 aqui já dá bastante pano para a manga, não é verdade? Você percebe como a coisa começa a ficar talvez um pouco mais prática? Porque talvez isso tudo possa parecer para você um tanto teórico. Como é que esse negócio de frutificar, de estar com Jesus? Não. Deus quer que na sua vida esses frutos apareçam. Mesmo que você não faça muitas outras coisas, ou não tenha muitas outras qualidades. Meu irmão, se você desenvolver de verdade esses 9 aqui, olha, muita coisa já vai ser extraordinária na sua vida, na sua família. Nós estamos aqui celebrando o Dia das Mães. O que é uma mãe que cumpre bem a sua missão? Que realiza bem esse seu papel de mãe? É uma mãe que cultiva esses frutos do Espírito Santo. O que é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa? É uma pessoa que cultiva esses frutos do Espírito Santo, que frutifica, que demonstra na sua vida esses frutos. Você percebe? Agora, o que a Bíblia está dizendo é que para que esses frutos possam aparecer na sua vida, você precisa cultivar um relacionamento com Jesus. Esta é a chave. Em outras palavras, porque a mesma verdade aparece na Bíblia de diversas formas, é a mesma coisa de você submeter-se ao Espírito Santo. Submeter-se ao Espírito Santo equivale a você estar ligado à videira, esta fonte de poder. Poder que vem do Filho, poder que vem do Espírito Santo, poder que vem de uma atuação do Pai na sua vida. Então, entenda bem, a vida cristã é mais do que simplesmente fazer ou deixar de fazer algumas coisas. A essência da vida cristã e de seguir a Jesus é mais do que você ter uma lista e dizer faço ou não faço, devo ou não devo. É claro que a sua vida espiritual vai impactar a sua vida prática. É claro que a sua vida espiritual vai levar você a fazer alguma coisa e não fazer outras coisas. Mas além daquilo que é visível, além daquilo que as pessoas podem dizer e verem, fulano faz isso, não faz aquilo, é a sua atitude. É o que está no seu coração. É a sua postura de vida. Porque você pode até tratar bem uma pessoa, mas no seu coração está morrendo de raiva. Você pode até ser bem educado, porque se você não for bem educado, você vai perder o emprego, mas por dentro você está fervilhando. Você pode até ser uma pessoa que parece ser muito bondosa, mas você está fazendo alguma coisa só para aparecer, só para ganhar o crédito e parecer ser melhor do que você é. Tudo isso pode acontecer. Então, nós não podemos nos basear apenas nos fatos exteriores, nos atos exteriores, para que possamos avaliar a nossa vida ou a vida de quem quer que seja, porque esses frutos são coisa genuína, é coisa que brota do coração. E você e eu não temos a capacidade de sozinho desenvolvermos esses frutos. Por isso é que Jesus Cristo disse, sem mim, nada vocês podem fazer. E esse fazer é precedido pelo ser. É precedido por algo existencial. O fruto que glorifica a Deus, o fruto que mostra a vida cristã, é aquele fruto, eu diria, que você nem teria naturalmente. Algumas coisas a gente já tem quase que por natureza. A gente já nasceu com aquele chip que nos leva a fazer aquilo sem dificuldade. Mas quando você consegue desenvolver na sua vida algo que você nunca faria, se não fosse por uma ação de Deus, esta ação, este ato, esta atitude tem a ver com a ação de Deus na sua vida. Tem a ver com estar ligado na videira. Você percebe? É impossível você viver a vida plena se você não cultivar o relacionamento com o Senhor. É impossível você desenvolver esses frutos do Espírito se a palavra de Deus não penetrar no seu coração a cada dia. Se o solo é raso, a semente vai bater ali, vai pular fora, não vai penetrar, não vai frutificar. E esse é um processo que dura a vida inteira. Não é um processo que acontece só uma única vez na sua vida. O processo de purificação ou de frutificação é um processo contínuo. E além desta videira que é Jesus, na qual você está conectado, há uma outra ação importante para que você possa frutificar. Há uma ação que acontece no contexto da videira.
E quem é o agente desta ação na videira? É o pai. Porque o pai é o agricultor. Então o pai trabalha junto com o filho. O pai envolve o filho e ele trata conosco. Nós temos a certeza que a fonte da vida, o tronco, jamais vai deixar de dar a seiva. Mas às vezes existem algumas situações que impedem que esta seiva chegue até cada um de nós como ramos. E aí então vai acontecer um processo que é muito importante, que é a ação do agricultor. O agricultor da videira é o nosso Pai Celestial. A videira não é uma planta qualquer. A videira produz frutos deliciosos. Mas ela não é como uma planta que você joga a semente lá no mato e ela cresce sozinha, está tudo beleza. Não tem planta que é assim? Não requer cuidado nenhum. Eu não sei como é que é uma plantação de caju, eu nunca plantei caju, mas me parece que caju é uma planta que não é tão difícil de ser cultivada. Planta lá, ela vai crescendo. Mas um parreiral é diferente. Um parreiral requer um cuidado muito especial, porque é uma fruta muito delicada, muito sujeita às intempéries. E pode ser afetada por muitos fatores externos. É preciso, então, um agricultor ou um viticultor muito experiente para poder fazer com que aquela planta possa dar frutos deliciosos. Por isso que Jesus não apenas se apresenta como a videira, mas ele diz, olha, além de eu ser a videira verdadeira, vocês devem levar em consideração que tem um agricultor, um viticultor que é top, que é competentíssimo, que é o meu pai. E como é que ele age? Vamos reler? Todo aquele ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O agricultor, ou o viticultor, ele cuida da parreira fazendo algumas coisas. Além de ser aquele que planta a videira, ele vai cuidando, podando a videira regularmente. É preciso podar para tirar as impurezas. É preciso podar para limpar. Porque se a planta não está devidamente limpa, ela não vai dar o fruto tão delicioso, tão gostoso. Não vai crescer tanto. Eu não sei explicar cientificamente esse processo, mas é assim na natureza e é assim também no sentido espiritual. Significa que o processo de frutificação na nossa vida, meus irmãos, nem sempre vai ser um processo gostoso. Que o processo de frutificação nem sempre vai ser um processo agradável. Tem hora que você vai querer fazer alguma coisa, você vai querer agir de uma determinada maneira, aí o pai fala com o Espírito Santo e diz, Espírito Santo, vai lá e dá um cutucão nesse camarada aí. O que ele está querendo fazer não está correto. Foi assim com os próprios discípulos. Lembra-se de Pedro? Pedro queria implantar o reino do seu jeito. Jesus já tinha falado tanto sobre o reino, um reino de paz, de amor, de perdão e tal. Na hora H ele quer arrancar a espada e quer resolver as coisas do seu jeito. Aí Jesus dá uma podada no Pedro. Pedro, não é assim não. Você está errado. Existem algumas horas que o Espírito Santo vai ser o agente do Pai para podar você, para dizer, não é por aí. Você está errado. Você precisa voltar atrás. Você precisa pedir perdão. E nessas ações dolorosas de Deus na nossa vida, é que nós vamos então criando condição de frutificar. Sem essas rebarbas, a frutificação não é só um processo positivo, não é só coisa assim legal que a gente vai descobrindo e fazendo. Tem hora que a vontade da gente vai ser quebrada, tem hora que Deus vai nos repreender, tem hora que o Espírito Santo vai dizer, não faça isso de jeito nenhum. Tem hora que ele vai dizer, engula seco, porque se você revidar vai ser pior. É a poda de Deus na vida da gente. Você já sentiu a poda de Deus? Às vezes Deus pode podar, colocando você numa situação muito difícil, que vai requerer uma confiança extraordinária dele, porque você está achando que você pode resolver as coisas do seu jeito, aí Deus coloca você numa situação em que você diz assim, gente, eu pensei que eu sabia resolver as coisas e não estou conseguindo resolver.
essa poda de Deus, esse aperfeiçoamento de Deus, significa que Deus pode colocar situações difíceis, ou permitir situações difíceis na sua própria família, no seu relacionamento. Você tem alguém que é difícil de lidar, você tem uma situação que é difícil de lidar na sua casa, isso pode ser uma oportunidade que Deus está lhe dando para lhe burilar, para podar você, para tornar você uma pessoa mais resiliente. E aí, quando você vai sendo trabalhado nessas áreas, você vai poder frutificar. Porque, gente, frutificar quando as coisas vão bem, não é tão difícil. Frutificar é um desafio quando você está em situações de dificuldade, de provações, de lutas. O que eu estou querendo dizer com isso? É no meio das situações difíceis da sua vida que você vai poder dar os melhores frutos. Que as pessoas vão olhar para você e dizer assim, puxa vida, fulano está vivendo essa situação tão difícil, uma situação de injustiça, uma situação de luto, uma situação de opressão, uma situação de perda, mas ele não está reagindo como eu reagiria, como todo mundo está reagindo. Você entende? Quando a gente passa por situações muito difíceis na vida da gente, nessa nossa condição humana, são oportunidades que Deus nos dá para nos aperfeiçoar, para nos burilar. Ele está podando para que venha um vinho, para que venha um fruto mais excelente. E quanto mais você é podado, mais você vai frutificar. Agora eu pergunto, você gosta de ser podado? Eu sou bem sincero, eu preferiria não ser podado. Eu prefiro que a frutificação venha com situações boas na vida. Nenhum de nós gosta dessa poda, mas ela é necessária. Porque tem frutos que vão surgir na vida da gente apenas quando nós formos limpos, nós formos podados pelo Senhor, pelo Pai, que é o agricultor. Então a vida cristã envolve tudo isso. Envolve uma frutificação que é fruto da sua conexão com o Pai, na conexão que você tem através da palavra, permaneça na palavra, a conexão que você tem através da oração, porque na oração você se conecta com o coração de Deus. É interessante que a palavra diz aqui, você permanecer em mim e eu permanecer em você. Essa intimidade, essa troca, é que vai dar a você a condição de frutificar. Mas além dessa coisa que eu diria que é gostosa, que é boa, que é a comunhão com Deus, Deus vai permitir que você viva situações difíceis, injustas, complicadas, para que Ele possa então ir podando, aperfeiçoando e limpando e consertando algumas coisas na sua vida que não seria possível fazer se não passasse por esse tipo de situação. A grande questão é que muitas vezes nós queremos assumir o protagonismo na nossa própria vida. Nós queremos ser os nossos próprios agricultores na nossa vida e na vida dos outros. Mas Deus é que vai fazer em nós algumas coisas. A gente só precisa chegar para Ele e dizer, Senhor, estou pronto. A Bíblia fala aqui que o agricultor é aquele que joga fora os galhos improdutivos, repetindo que esse galho improdutivo não é um galho que não está dando fruto, dava fruto e deixou de dar fruto. É aquele galho, como mencionei no começo, que parece que está ligado na videira, mas que nunca esteve. Nunca deu fruto, nem fruto de arrependimento. E aí eu vejo que é uma ação que Deus vai realizar no futuro. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, vai haver então o grande julgamento. E essa ideia de jogar no fogo para ser queimado, não é uma ideia que nos traz a realidade para o que está acontecendo hoje, mas é o que vai acontecer no futuro. Então, se a pessoa nunca se tornou um galho, na verdade frutífero, se nunca deu um fruto espiritual, ainda que ele esteja envolvido nas coisas de Deus, das coisas da igreja, mas ele vai ser jogado no fogo, porque ele nunca deu fruto nenhum. É importante que você pare e pense, que frutos espirituais eu tenho demonstrado na minha vida? O que realmente eu reconheço que na minha vida é algo que veio de Deus, que não é algo natural para mim. E a evidência da frutificação espiritual, meus irmãos, é muito clara para mim na Bíblia. Como é que eu separo um fruto que é humano, embora pareça espiritual, de um fruto espiritual? A grande diferença entre um fruto espiritual e um fruto que parece espiritual, mas não é espiritual, é o seu desejo mais profundo. O seu desejo mais profundo é a glória de Deus? Se o seu desejo é a glória de Deus, esse é um fruto espiritual.
texto fala aí claramente. A evidência da frutificação espiritual é a busca da glória de Deus. É o que diz lá o último versículo desse texto que nós estamos analisando. O último versículo desse texto diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, observe, meus queridos irmãos, que quando nós temos essa conexão com Deus, quando nós permanecemos ligados na videira, naturalmente a frutificação vai vir. Naturalmente. A frutificação não vai depender de um esforço extraordinário da sua parte. O seu empenho é tão somente se colocar naquele lugar onde o canal da graça de Deus vai chegar até você. A sua prioridade é a sua comunhão com o Senhor. A sua prioridade é a comunhão com Deus. A sua prioridade é o seu tempo com o Senhor. É uma comunhão verdadeira. Quando você se coloca diante do Pai, você se coloca diante do Filho, do Espírito Santo e diz: Senhor, eu estou aqui pronto para o Senhor falar no meu coração. Eu estou aqui me sentindo desta maneira, mas eu quero que o Senhor mude o meu interior. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero ter uma vida que frutifica. Eu quero ter uma vida que demonstra o teu poder. Você tem esse tipo de oração? Você faz esse tipo de oração? Não apenas no momento do culto aqui, mas em outros momentos da sua vida. A frutificação, repito, não é uma obra nossa. É uma obra de Deus em nós. Mas não é uma obra para nós mesmos. Como quando uma videira dá o fruto, será que o fato dela estar ali com aquele fruto lindo, maravilhoso, aquela uva, aquele cacho de uva de dar uma água na boca, será que completou o seu propósito? Quando aquele cacho está ali na parreira, completou? Não. Aquela obra se completa quando uma outra pessoa vai lá e pega aquela uva deliciosa e toma, e chupa aquela uva, e degusta aquela uva. Quando alguém vai lá e pega aquele cacho de uva, processa e transforma num suco de uva ou num vinho saboroso. Assim é a nossa vida. Por que você vai frutificar? Por que você vai ser uma pessoa amorosa, alegre, cheia de paz, fiel, longânima, compassiva, que domina, tem domínio próprio? Você vai fazer isso só para o seu próprio bem-estar? Só porque isso vai te dar qualidade de vida? Não, não é o suficiente. Você vai ser beneficiado. Mas qual é o seu desejo? É abençoar outras pessoas. Porque quando você desenvolve e esses frutos aparecem na sua vida, as pessoas ao seu redor serão abençoadas. E Deus será glorificado. Então, nós estamos neste mundo para desfrutarmos de comunhão íntima com o Senhor. Desfrutando de comunhão íntima com a videira, ligados na videira, vamos frutificar. Experimentaremos em nós mesmos os benefícios dessa frutificação. Mas esses benefícios da frutificação, eles não se encerram em nós mesmos. Eles abençoam outras vidas. E assim, quando nós convivemos com pessoas que estão frutificando, nós somos abençoados. O que deveria ser a igreja? Uma comunidade de pessoas que estão ligadas à videira. Meu irmão me abençoando, meu irmão me inspirando, meu irmão me agindo bem comigo, me trazendo paz, me trazendo alegria, e eu também fazendo isso pelo meu irmão. Por isso que nós somos chamados a ser ramos da videira, todos juntos, unidos, frutificando para a glória de Deus. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Aquele que permanece em mim dá fruto. Que esta promessa e esse desafio de Deus faça parte da sua vida e da minha vida, meu irmão. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Pai do céu, eu te peço, Senhor, mais uma vez, que cada pessoa que está aqui nesta noite possa experimentar a bênção de ser um ramo frutífero.
Se há porventura aqui alguém que está ligado à videira, mas não é uma ligação vital, é uma ligação formal, que esta noite seja uma noite de mudança, de transformação espiritual, em que cada pessoa aqui possa de fato estabelecer contigo, com teu filho, uma relação nova e possa demonstrar frutos de arrependimento. E que todos nós possamos, ó Pai, nos permitir ser podados, limpos por Tua palavra, limpos por uma ação do Teu Santo Espírito, por uma ação do Pai na nossa vida. Pai, faz isso em nós. E que a nossa vida seja uma vida frutífera. Mesmo quando for difícil ser paciente, que sejamos pacientes. Mesmo quando for difícil ter fé, que tenhamos fé. Mesmo quando for difícil ser longânimo, que nós possamos desenvolver a longanimidade. Mesmo quando for difícil ser bondoso, que esta bondade possa brotar em nós como fruto do relacionamento contigo, Pai. É o que eu te peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e para a vida da nossa igreja. No nome de Jesus. Amém.